Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Patrícia novamente. E hoje, o que eu trouxe aqui para gente? Eu gostaria de tratar com vocês. Vamos retomar o que a gente já fez para vocês entenderem o que eu quero fazer hoje. Então, nós estudamos um pouco, né? Nós procuramos entender aí, né, mesmo que de maneira introdutória, o que é um estudo, né, quantitativo. Nós também estudamos um pouco, né, as pesquisas qualitativas, né. Vimos na última matéria revisão de literatura. Então tá, o que eu quero falar agora é sobre um tipo novo, né? Um tipo novo não, é mais antigo na verdade, mas aqui na nossa disciplina é um tipo novo de material, tá? De material que pode conter informações científicas também, que são os livros, tá? Os livros. E aí, os livros, eu vou falar dos livros, vou falar dos manuais técnicos, tá? E dos protocolos, tá bom? Eles são construídos de uma maneira diferente, são construídos de uma maneira diferente dos artigos científicos, e eu vou mostrar aqui para vocês um pouco disso, tá bom, gente? Vamos lá. Vou pegar primeiro o exemplo de um livro, tá? Deixa eu ver aqui no meu Google Drive, um livro. Ai, gente, peraí, eu vou sumir um pouquinho, depois eu volto. Vamos aqui no meu Google Drive, eu tenho esse livro, por exemplo. Vou abri-lo para vocês verem. Eu juro que eu já cliquei e ele está demorando para mostrar. Certo, esta é a capa, tá? Do livro em PDF que eu tenho aqui. É um livro que chama Enfermagem em Terapia Intensiva, Práticas Integrativas. Aí as editoras são essas duas mulheres, né? Aqui tem o nome da editora, né? E o nome, aqui é editora instituição, aqui é editora pessoa, tá? É um livro bem grande, vocês podem ver, é um livro com 1028 páginas, tá? É um livro técnico, com direcionamento para a enfermagem trabalhar na terapia intensiva. E o que eu quero mostrar que é importante aqui? Todas as vezes que vocês forem usar um livro como referência para o TCC de vocês, vocês têm que procurar isso aqui, ó. Vocês têm que procurar esse negócio aqui, chamado ficha catalográfica, tá? Então, você vai encontrar logo nas primeiras páginas do livro, e ele contém as informações que você precisa para preencher a referência do trabalho, tá bom? Patrícia, o que é referência? Eu ainda vou dar essa aula para vocês, mas vamos supor, eu vou pegar aqui um arquivo novo, tá? Estou escrevendo lá o TCC, né? Então, o TCC tem os nomes dos componentes do grupo, orientadora, né? Aí tá. Aí o título do TCC, né? E aí você vai começar aqui a escrever o seu texto. Então, eu vou colocar aqui introdução, né? E aí você vai escrever texto, né? Texto. Né? Texto. Bastante texto você vai escrever, né? Aqui, certo? Vou diminuir o zoom. E é lógico, vai ter os outros capítulos do TCC de vocês, né? Mas o último capítulo vai ser um capítulo chamado Referências. Esse capítulo vai conter o quê? Vai conter... Não é regências, é referências. O que ele fez aqui? Escrevi errado. Referências. Então, gente, esse último capítulo vai conter as referências que você usou, tá? Para escrever o TCC. Então, vamos supor, você escreveu aqui um parágrafo que está cheio de texto, né? Texto, tá?
Aí esse parágrafo, você tirou a ideia desse parágrafo de, vamos supor que foi desse livro aqui. Desse livro que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Então, vamos supor que a gente está falando lá, vamos olhar no sumário os assuntos desse livro. Eita, vamos lá. Vou andar mais rapidinho. Vamos ver. Onde está o sumário? Cadê você? Que é um livro monstro, muito grande esse livro, tá, gente? E aí, até para achar as coisas aqui, lá, esse aqui ainda não é sumário, hoje já estamos quase na página 30. Sumário, achei. Então, vamos pegar um assunto aqui. Estratégias para promover a segurança do paciente. Vamos supor que eu usei esse capítulo aqui desse livro. Então, olha lá, está na página 94. Vamos até a página 94 para a gente ver. Nossa, a gente anda um pouquinho, o livro é tão grande que eu andei um pouquinho, já foi para 120 e pouco. Então, vamos para a página 94, pegar um trecho, né? Cadê a página? Como é que eu sei? Ai, meu pai, foi demais. Deixa eu ver aqui. 50. Ih, tá difícil, hein? Desculpa, gente. Eu vou usar essa página mesmo, porque até eu chegar no 90 e pouco aqui, ele vai me dar um trabalhinho, tá? Então, eu vou usar esse aqui. Vamos supor que eu peguei um trecho desse capítulo, do livro inteiro. Eu peguei um trechinho só desse capítulo, né? E incluí no meu TCC. Eu reescrevi com as minhas palavras e aí eu preciso citar. Como é que eu vou citar? A gente ainda vai ter uma aula só de citação e referência, tá? Isso aqui é só uma introdução mesmo, só para a gente já ir se familiarizando com o assunto. Então, eu vou citar. Como é que eu cito? Aqui são os nomes das autoras do capítulo. Então, cada capítulo tem autores específicos, tá? Cada capítulo, seus autores específicos, que é a Maria Torre e a Renata Andréia Pietro Viana, né? A Renata Pietro, acho que é a atual presidente do Corém de São Paulo, né? Não, se não me engano é. Enfim, então usei lá esse texto e como é que eu vou fazer a citação? Então, ó, eu vou pegar o último nome da primeira autora e o último nome da segunda, tá? Então é assim, ó, que eu vou fazer. Renata, né? Letra maiúscula, porque vai ser no estilo ABNT. Não, era Torre, né? Torre e Viana, né? Era? Viana, vírgula. Aquele livro, acho que é de 2015, se não me engano. Fecho parênteses, tá? Então, isso é uma citação. Toda citação tem a sua referência correspondente, tá bom? Toda citação tem a sua referência. Então, aqui eu tenho que fazer a referência completa. Então, não vai ser só o sobrenome, eu vou ter que colocar. Lógico, eu começo pelo sobrenome, mas aí eu vou ter que colocar de uma maneira mais completa aqui a referência, tá bom? Aí, como é que seria, Patrícia, essa referência, então? A gente ainda vai estudar isso, tá? Mas aí eu escreveria assim. Torre M, Viana, RAPP, né, que são as iniciais do nome, sempre o primeiro vem o sobrenome, depois as iniciais do nome. Aí eu tenho que escrever, isso aqui é capítulo de livro, então tem toda uma especificidade, tá? Então, ó, aqui a referência é assim, primeiro autores, né, você tem que colocar aí ponto final. Aí vem o título do livro. Não, desculpa, título do capítulo, né? Título do capítulo. Em seguida, você tem que escrever assim, ó, que quer dizer que esse capítulo está dentro de, né? Aí você tem que colocar o título do livro. Em seguida, vem o nome das editoras. E assim por diante, que a gente ainda vai ter uma aula sobre isso, tá bom? Só mesmo para introduzir essa questão aqui para vocês. Vamos continuar aqui o que eu estava falando da ficha técnica, né?
Então, vocês têm que sempre procurar a ficha técnica, porque é na ficha técnica que vocês vão encontrar as informações que vocês precisam para preencher as referências. Eu preenchi errado lá, esse livro é de 2017, ele não é de 2015, então eu teria que ir lá e arrumar, tá? Ai, meu Deus, foi demais aqui, peraí. Vamos lá, deixa eu arrumar o que eu fiz. A internet hoje está especialmente um pouco mais lenta, tá? Então, eu não estou conseguindo ser tão rapidinha aqui no Zoom. Então, gente, olha aqui. Quais as informações que eu tenho aqui nessa ficha técnica? Dados, né, de catalogação. Então, é ficha catalográfica, o nome desse trechinho que vocês vão ver normalmente assim, ó, ou com linhas ou circundado por um quadro, tá? O nome do livro, então, Enfermagem em Terapia Intensiva, Práticas Integrativas, a cidade onde ele foi publicado, então ele foi publicado na cidade de Barueri, o estado, aí 2 pontos, vem o nome da editora, a instituição, tá, que imprimiu o livro, editora, e o ano em que aquele livro foi publicado, tá? É um livro que tem muitos autores, tá bom? Livros, gente, tem esse negocinho aqui chamado ISBN, tá? O ISBN, todo livro tem ISBN. E eles têm, todo livro não, né? Os livros normalmente têm ISBN. É um número. Lembra do DOI dos artigos? Pois é, o número de identificação dos livros é o ISBN, tá bom? É um número de identificação do artigo. Aí vem de novo o nome dele, o nome das autoras, das editoras por extenso, tá bom? Então, isso aqui, gente, é a substituição do que antigamente, eu não sei, é que muitos de vocês são muito jovens, mas os que forem um pouco mais velhos e que chegaram a frequentar bibliotecas, né? Ou quem é novo e já foi às bibliotecas municipais, etc., talvez tenha uma ou outra biblioteca que o acervo ele seja organizado ainda de maneira com fichas, né? Não sei se vocês já viram umas fichinhas que ficam guardadas, que são as fichas catalográficas para você encontrar o livro na prateleira da biblioteca, tá? Então, para encontrar o livro na prateleira da biblioteca, você precisa da ficha catalográfica. Então, a ideia, mesmo no livro digital e mesmo os livros impressos hoje em dia, eles têm essa ficha catalográfica para ajudar a catalogar e a encontrar esses livros mais facilmente aí no oceano de livros que existem no mundo, tá bom? Então, vou sumir aqui de novo e vou falar só mais um pouquinho desse livro aqui, porque a ideia não é falar sobre o livro todo, mas sobre a estrutura dele, né? E como usar o livro como referência no TCC. Então, ó, esse livro aqui, então, tem a capa, né? Patrícia, eu não entendi ainda que história é essa das editoras. As editoras, gente, ou o editor, ou os editores, pode ser um, podem ser vários, né? São pessoas que organizam todos os autores de um livro, né? Eventualmente, esses editores também escrevem um ou outro capítulo, tá? Mas normalmente eles só editam mesmo. Eles são pessoas que leem o conteúdo enviado pelos autores antes de publicar e eles que dão o aval, tá? Para poder publicar o livro ou não. E aí vocês vão ver aqui, ó, em seguida, vou passando as páginas para vocês verem quantos autores têm envolvidos nisso aqui. Aqui tem a dedicatória das duas, né, das editoras. Aí tem uma curta bibliografia, né, de cada editora. E aí fala sobre os autores. Olha quantos autores tem nesse livro. Eles colocaram até em ordem alfabética. É um livro de mais de 1000 páginas, né? Então, cada capítulo foi escrito por um autor diferente, 1, 2 ou 3 autores diferentes, tá? Os editores, portanto, são as pessoas que organizaram o conteúdo enviado por esses autores, certo? Deixa eu ver o que tem mais aqui no livro, só para a gente ir lembrando da estrutura. Então, paginação, né?
paginação, isso aqui tudo é considerado pré-texto, tá? Não faz parte do texto principal, do desenvolvimento do texto, isso tudo é pré-texto. E olha quantas páginas só com isso, né? Aí vem o sumário é um componente importante, né? Então o sumário ele traz aqui informações, olha, o pré-texto ele está enumerado com numerais romanos, né? Até 29, até o prefácio, e aí depois, quando começa o texto, aí começa a página 1, né? Com os seus respectivos capítulos. É um livro enorme, né? É um livro bem grandinho. Então, o sumário está incluído no pré-texto, estão vendo? Ainda está com numeração romana. E aí, vamos ver como é que começa a apresentação das editoras. Elas escrevem um textinho, prefácio e começa a primeira página. Então, a página considerada 1 foi essa daqui, ainda, né? Gestão de competências, habilidades e atitudes. Seção 1 foi a página considerada 1 lá do sumário. Tá bom, gente? E aí começa o capítulo que vai falar sobre esse assunto específico aí desse capítulo aqui. Ok, gente? Era só para ter uma ideia de como funciona um livro. Vou pegar outro exemplo de livro. Eu tenho mais um aqui em PDF que a gente pode dar uma olhada. Tá? É um livro que se chama Delineando a Pesquisa Clínica, né? É um livro que os editores, olha só, tem todos os nomes estrangeiros, então ele provavelmente, se está escrito em português o título, é porque é um livro traduzido, tá? E essas informações, com certeza, nós vamos encontrar logo em seguida aqui nas primeiras páginas, ó. Então, os autores são essas pessoas aqui, todas com nome estrangeiro, né? Já está na 4ª edição, e aí, olha que a tradução mostra o nome das pessoas, né? Que lusófonas, né? As pessoas que falam português, e não sei se são brasileiras ou portuguesas, e que fizeram a tradução desse livro, e tem a revisão também. A editora, ou seja, a instituição, é a Artmed e foi publicado em 2015. Onde é que a gente encontra essas informações reunidas que vocês têm que procurar no livro? Na ficha catalográfica, tá? Nessa ficha aqui, que eu não sei por qual motivo ficou dividida entre as páginas, não era para ter ficado assim, se dividiu entre as páginas, mas achamos aqui, ó, tá vendo? Aqui com um quadro em volta, e os livros eles têm essa característica de possuírem uma ficha catalográfica, tá? O que você encontra? As informações principais de catalogação do livro, tá? Então, o nome dele, delineamento de pesquisa clínica, aqui já está mostrando que ele é um recurso eletrônico, que é um livro, é um e-book, né? Um livro eletrônico. Os autores, a tradução, o nome, né, do autor. Gente, o primeiro autor sempre é o mais importante. Normalmente, em pesquisa, quando se coloca o nome do primeiro autor, é o autor que mais trabalhou, tá? Na verdade, deve ser o editor aqui, o que mais trabalhou, e aí os outros vêm como et al. Et al quer dizer e colaboradores, tá? Colaboradores, tá? Aí, tradução e revisão, o nome da pessoa, das pessoas, né, que estavam envolvidas na tradução e revisão, o número da edição, a cidade onde foi publicado o livro, em Porto Alegre, a editora e o ano, tá? Aí mostra, lembra que eu falei? Os livros possuem ISBN, que é um número de identificação do livro, certo? E aí eles incluíram aqui também a área, né, de atuação do livro, é da área da epidemiologia, né? Então é isso. Eu queria muito falar dessa ficha catalográfica para vocês, porque no livro ela é importante para encontrar dados, para colocar onde esses dados. São dados importantes para serem incluídos no capítulo referências e para fazer corretamente as citações, né, lá do TCC de vocês. Certo? Agora, gente, que eu falei dos livros, eu vou falar do manual técnico, tá? Os manuais técnicos são produzidos por equipes de profissionais, né? Esse aqui, por exemplo, é do Ministério da Saúde. Lembrando que o Ministério da Saúde
é a instituição máxima no Brasil, né? Ele está no topo o Ministério da Saúde está no topo no Brasil do que a gente obedece como direcionamentos na área da saúde, do que a gente vai fazer. A gente recebe esse direcionamento da União, que vem lá do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, fisicamente, é um prédio que tem lá em Brasília e trabalha um monte de técnico lá, tá? E aí, gente, os manuais do Ministério normalmente direcionam o que a gente vai fazer lá na ponta, né, da assistência. Esse aqui é um exemplo. Então, existem os cadernos de atenção básica, que são manuais que vão ajudar os profissionais de saúde, então não é só enfermeira, mas ele também vai direcionar a atuação do técnico, vai direcionar a atuação do médico, direcionar a atuação de toda a equipe multiprofissional, tá? Então, esse aqui está direcionado para os pacientes do tipo mulheres, para as mulheres que estão fazendo pré-natal de baixo risco, tá? Então, nesse caso, a gente vai se basear no manual do Ministério para atender essas mulheres, tá? O último aqui que eu encontrei mais atualizado é essa edição revisada de 2013, tá? Então, os manuais do Ministério têm essa característica de ser de distribuição gratuita, vão estar sempre disponíveis gratuitamente, e são das coisas que eu valorizo do Brasil. A gente tem muito material técnico científico disponibilizado gratuitamente. Isso é muito importante, porque isso é um avanço, a gente às vezes não valoriza, mas são avanços, né, de uma sociedade, e isso é bem, bem bom que a gente tem aqui no Brasil, bem organizado, tá? Aí o manual ele vem com a contracapa, né? O que eu queria mostrar para vocês é que ele também tem uma ficha catalográfica, ó, tá vendo? E vocês vão tratar o manual na hora de fazer a referência. Vamos supor que o seu segundo parágrafo aqui, você vai fazer uma referência a esse manual. Então, lembrando que manuais, quando é do Ministério da Saúde, a gente digita Brasil, tá? E aquele é de 2013, então a gente vai colocar aqui Brasil 2013. E essa é a citação daquele manual. Toda citação tem a sua respectiva referência. Então você vai escrever Brasil, né? Que é o autor. O autor é Brasil, porque é lá do Ministério da Saúde. Então a gente coloca esse principal autor. Aí você vai escrever isso aqui, ó, Ministério da Saúde, você escreve tudo isso aqui, ó. Manual do pré-natal de baixo risco, né? Aí seria praticamente tudo que está aqui, tá? Que é lógico que não é exatamente desse jeito, mas eu vou colocar desse jeito só para vocês terem uma ideia de como é que funciona a organização da referência, tá? Então, a citação tem que ter a referência completa lá no capítulo referências do TCC, ok? E aí na ficha catalográfica, voltando, né, vocês vão tratar o manual do Ministério como se fosse um livro, tá bom? E aí aqui tem a paginação, o ISBN, tá vendo? Porque é um livro mesmo, ele tem até um número de identificação de livro, um ISBN, tá bom? Então, toda vez que vocês verem o manual, vocês vão tratá-lo como um livro na hora de fazer referência. Patrícia, dá uma folheada aí para a gente ver esse manual, com todo prazer. Vamos lá. Aqui ele tem uma lista de figuras, né? Isso tudo é chamado de pré-texto. Então ainda não faz parte do texto, tá? Lista de gráficos, de quadro, lista de tabela, tudo é pré-texto. Aí vem o sumário, né? O sumário que nos norteia. Vamos supor que eu estou recebendo uma mulher que quer saber se está grávida. Então, eu venho aqui, vou ler como é que eu atendo. Vamos supor que você começou a trabalhar numa UBS. Aí você quer saber como é que você atende essa mulher quando ela chega querendo fazer um teste de gravidez. Então, vamos lá na página 53, que ele vai dizer o que a gente tem que fazer, como é que nós, profissionais da saúde, devemos atuar no nível da atenção básica com essas pacientes, tá? Vamos ver aqui se ele vai, porque ele tá bem lento.
Não sei se ele vai. Vamos ver. 53 que eu falei? Diagnóstico da gravidez. Aí ele vai, né, fazer uma introdução do assunto, vai explicar parâmetros, é ótimo para estudar também, tá, gente? Então, super recomendo quando vocês forem trabalhar, acho que vocês vão ter mais tempo ainda de fazer isso depois que terminar o curso, aí, dependendo da área que você gosta, pega os manuais do Ministério e estuda, ele é ótimo para estudar para concurso também, porque tem todas as diretrizes, tá? Aí ele mostra quais são as manifestações clínicas da paciente, manifestações anatômicas, os sinais, né? Aí você sabe que amolecimento da cervice uterina é o colo do útero amolecido, mas como você, como técnico, vai saber? Você não vai saber, você vai. Porque você não faz toque, quem vai fazer o toque é o médico ou a enfermeira, mas quando você estiver auxiliando esses procedimentos, você já sabe o que o profissional vai fazer e você já consegue se antecipar, preparar a luva, preparar o material que a paciente precisa, que o médico vai precisar, que a enfermeira vai precisar. Você sabe que você vai ter que ficar presente na sala, porque vai ter um toque ali, né? Então, é um procedimento que a paciente pode ficar constrangida, então é importante que você fique presente para dar essa tranquilidade para ela, preparar a roupa, um ambiente agradável, né, para a paciente, etc. E aí, ó, tudo isso sinais de certeza, então todas as coisas que vão ser avaliadas, né, o fluxograma, o que vai ser feito, né, quais são os sinais, os sintomas, e em cada situação, para onde é encaminhada, o que fazer, né. Então, esses manuais são sensacionais, extremamente organizados, tá? Super recomendo para a prática profissional mesmo, tá? E é bem legal porque eles são resumidos, eles vão direto ao assunto do que você precisa saber para atuar. Então, recomendo muito, muito, muito. Voltando à questão da estrutura, que é objeto dessa matéria, né? Metodologia do trabalho científico. Autores. Gente, olha o tanto de autores envolvidos na produção de um manual desse tamanho. É um monte de autor, tá? Mas na hora que vocês forem citar, não se preocupem. Toda vez que for manual de Ministério da Saúde, por exemplo, né? Ou o manual pode ser também de outras instâncias, tá? Eu falei aqui, o manual ele pode ser do Ministério da Saúde, né? E o Ministério da Saúde, que vem com letra maiúscula, porque é um nome próprio, o Ministério da Saúde está em nível, que nível? No nível nacional, a abrangência nacional. O manual, ele pode ser proveniente do Estado, né? Então, pensando, Brasil, Estado, município. Estado. Aí o manual é do nível estadual, tá? Pode acontecer do manual ser da prefeitura. Então, ele pode ser feito pela prefeitura. Então, ele é do nível local. Como é que eu diria? Um é nacional, estadual, municipal. Tá? Se é manual do Ministério da Saúde, vou colocar aqui de vermelhinho. A referência, ela vai vir logo de cara, o autor, então vou colocar aqui, autor, o autor vai ser Brasil, primeiro autor, tá? Quando Estado, então você põe o autor, vai ser o Estado, tá? Quando por exemplo, do governo do Estado de São Paulo, você tem que escrever governo do Estado de São Paulo, tá? Quando é da prefeitura, você tem que colocar o município, tá bom? Mas a maioria de vocês vão acabar usando, então, Brasil, vermelho, né? Para vocês identificarem aqui. Então, o manual do Ministério da Saúde, a referência vai ser Brasil. Quando é do Estado, vamos pôr outra cor aqui, vou pôr um azulzinho,
nacional, né? Desculpa, quando é do estado, é estadual, aí você usa o nome do estado, né? Eu vou escrever aqui o nome do estado. Quando é município, você vai usar o nome do município também, tá? Vou ver qual outra cor que eu vou escolher aqui. Verde, tá? Então, verde, o nome do município. Tá bom, gente? Então, continuando aqui. Muitos autores, não se preocupem em citar o nome de todos, basta dizer o nome da instituição que encomendou esse trabalho. Esse monte de autor, gente, normalmente são pessoas de universidades, tá? Ou pessoas que trabalham lá no Ministério da Saúde. O Ministério pode encomendar também, pode encomendar para a universidade. Por exemplo, pegar aqui a USP, né? Normalmente são universidades públicas que o Ministério encomenda. Então, ele pode vir aqui na USP, na escola de enfermagem, encomendar um trabalho, né? Falar, olha, eu quero um trabalho sobre isso, isso e isso. E aí vai ter um monte de autor, que vai estar os nomes aqui, mas como é uma publicação do Ministério da Saúde, financiada pelo Ministério da Saúde, você vai referir como Brasil, tá bom? Então tá. Vamos para outro manual, só para... Não é manual, na verdade, agora. É um protocolo. Então, foi o que eu estava falando aqui para vocês, né? Que nós estudamos isso. Estudamos o livro agora há pouco. Falamos dos manuais. Vamos para os protocolos agora, tá? Então, vamos para os protocolos. Então, aqui eu peguei um protocolo que acabou de sair do forno, tá? Os protocolos são muito parecidos com os manuais, tá? Eles determinam, protocolo, eles determinam o que os profissionais devem fazer lá na ponta. Esse aqui também foi produzido pelo Ministério da Saúde, você vê assim, Brasília, Distrito Federal, Secretaria da Atenção Primária, é Ministério da Saúde, tá? Esse protocolo está falando como deve ser o manejo do coronavírus, tá? Na atenção básica à saúde. Fresquinho, ó, 2020, tá bom? Lógico, como a gente ainda não conhece, a gente está no meio da pandemia, a gente não conhece o coronavírus direito, não conhece muito bem o manejo, pode ser que esse protocolo ele esteja atualizado com bastante frequência, né? Mas o que tem até hoje é isso aqui. Aí tem um sumário, né, falando aqui para você já se direcionar às páginas e ele já vai direto ao assunto, né? Esse aqui nem ficha técnica tem, acho que foi meio que produzido às pressas, nem produziram a ficha catalográfica, na verdade. Toda hora eu falo ficha técnica, mas é ficha catalográfica, né? No final, eles sempre mostram esses formulários, né, de preenchimento, o que de obrigatoriamente deve ser preenchido, e é uma doença de notificação compulsória, né? E mostra o que a enfermeira preenche, etc., quais são os fluxos aqui de atendimento, o formulário do técnico, etc., etc., etc. Também, os protocolos são ótimos para estudar aí para os concursos, tá? E é uma dica, né, minha, não tem nada a ver com a aula, mas é uma dica aí para estudar para os concursos, é estudar pelos protocolos, que eles são menores do que os livros e eles têm as informações bem objetivas no que você precisa. Então, falamos do da Covid, vou agora para um protocolo de atenção básica. Eu peguei aqui, eu sou suspeita, gente, porque eu sou enfermeira obstetra, eu gosto dos manuais de saúde da mulher, são extremamente bem feitos, na verdade, todos os manuais do Ministério são muito bem feitos por pessoas muito competentes, pessoas técnicas, né? Muito competentes, então são muito bem feitos. E aí eu peguei de novo um de saúde da mulher, tudo bem que o outro era sobre pré-natal, né? Esse é sobre saúde da mulher, então provavelmente ele envolve também situações de mulheres não grávidas, né? E aí, ó, como esse protocolo já está mais organizado, ele tem uma ficha catalográfica, que eu já expliquei para vocês, e vocês vão tratar como se fosse livro, né, na hora de fazer a referência. E aí aqui tem os fluxogramas de atendimento para as mulheres, ou mulheres não grávidas podem ter todas essas questões que aparecem aqui, né? Então tá bem completinho esse manual também, excelente para estudar para concurso público, tá? Todas as áreas, técnico, enfermeiro, médico, porque, gente, o manual é para direcionar assistência de todos os profissionais, não só da enfermagem, tá bom?
Então, acho que era isso, o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. A aula que vem eu vou começar a falar já de citação e referência, que eu acho que já está na hora e acho que agora vocês vão conseguir entender muito melhor o que é citação e referência. Certo, povo? Parabéns por terem chegado até aqui. Estou à disposição em caso de dúvidas. Bons estudos para vocês. Beijo!